A porta do nosso pequeno apartamento em Alfama bateu com força atrás de mim, e quando pelas paredes antigas enquanto eu tentava recuperar o fôlego da discussão acalorada que tivera com o meu pai ao telefone. Antes que os meus joelhos fraquejassem completamente, braços firmes e quentes envolveram-me, e a voz baixa de João, o meu colega de quarto que toda a gente considerava hétero, sussurrou junto ao meu ouvido: "Ei, Miguel, respira fundo, eu estou aqui, não importa o que seja." Naquele instante, o mundo parou de girar e eu soube que nunca mais conseguiria fingir que aqueles sentimentos eram apenas de amizade. O cheiro familiar da sua camisa de algodão misturado com o perfume barato que ele comprava no mercado da Ribeira fez o meu coração apertar-se de uma forma que eu já não conseguia ignorar. Tínhamos partilhado aquele espaço há quase 2 anos, desde que nos conhecemos na Universidade de Lisboa, ele a estudar Engenharia e eu Literatura, 2 rapazes do interior que se juntaram por necessidade económica e acabaram por se tornar inseparáveis. João era o tipo de pessoa que sorria para toda a gente, que organizava churrascos na varanda minúscula e que contava piadas sobre as raparigas que conhecia nos bares do Bairro Alto. Eu, por outro lado, guardava o meu segredo como um tesouro enterrado, sorrindo quando ele falava das suas conquistas e fingindo que o meu silêncio era apenas timidez. Mas naquela noite, depois de o meu pai me ter chamado de irresponsável por querer seguir uma carreira artística em vez de algo útil, o abraço dele não foi apenas conforto. Foi uma faísca. "O que aconteceu, miúdo?" perguntou ele, afastando-se apenas o suficiente para me olhar nos olhos, as mãos ainda nos meus ombros. Eu não consegui responder logo. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com o medo de que, se falasse, tudo mudasse para sempre. Em vez disso, deixei-me cair no sofá velho que tínhamos comprado no mercado de pulgas em Campo de Ourique e ele sentou-se ao meu lado, sem pressionar, apenas presente. Conversámos sobre trivialidades, o jogo do Benfica no fim de semana, o preço do pão na padaria da esquina, mas eu sentia que algo se tinha quebrado dentro de mim. No dia seguinte, a rotina voltou, mas já não era a mesma. João preparou o café como sempre, o cheiro a torradas a invadir a cozinha estreita, e eu observava-o disfarçadamente enquanto ele falava dos seus planos para o projeto final. "Tu estás estranho hoje", disse ele de repente, virando-se para mim com aquele sorriso torto que me desarmava sempre. "É por causa do teu pai outra vez." Eu assenti, mas a verdade era outra. Era por causa dele, por causa daquele sussurro que ainda ecoava nos meus ouvidos. Passámos a tarde na faculdade, eu nas aulas de poesia portuguesa contemporânea e ele nas de cálculo estrutural. Quando nos reencontramos à noite, ele trouxe 2 cervejas do supermercado e propôs vermos um filme. Sentados lado a lado no sofá, os nossos ombros tocavam-se ocasionalmente e eu lutava contra o impulso de me aproximar mais. "Sabes, Miguel", disse ele durante uma pausa, "às vezes acho que a vida é demasiado complicada para nos escondermos." Eu congelei. Seria possível que ele soubesse? Ou era apenas conversa fiada? A semana passou num turbilhão de emoções contidas. Fomos a uma festa na casa de uns amigos da faculdade em Santos, onde João dançou com uma rapariga chamada Ana e eu fiquei no canto, a fingir que bebia o meu copo de vinho. Quando ele voltou, suado e sorridente, puxou-me para a pista e disse: "Vem, não fiques aí sozinho." O contacto das nossas mãos fez o meu pulso acelerar. Em casa, já de madrugada, ele tirou a camisa para ir tomar banho e eu desviei o olhar, mas não antes de captar o reflexo do seu corpo no espelho do corredor. "Estás bem?" perguntou ele ao sair do duche, apenas com a toalha à volta da cintura. Eu murmurei qualquer coisa sobre cansaço e fui para o meu quarto. Deitado na cama, revivi o abraço da noite anterior vezes sem conta. O que estava a acontecer comigo? Eu sempre soubera que era gay, mas Lisboa, com a sua mistura de liberdade e tradição, tornava tudo mais difícil. Os meus pais, lá em Braga, nunca aceitariam. O meu pai, com as suas ideias antigas sobre homens a sério, já me tinha avisado: "Não me venhas com coisas estranhas." E agora João, o meu melhor amigo, o rapaz hétero por excelência, tinha sussurrado palavras que pareciam abrir uma porta que eu jurara manter fechada. No fim dessa semana, decidimos fazer uma caminhada até ao mirador da Senhora do Monte para ver o pôr do sol. O vento fresco de outubro soprava e João, com as mãos nos bolsos do casaco, olhou para mim e disse: "Sabes que podes contar-me tudo, não sabes?" Eu quase confessei ali mesmo, mas o medo venceu. Em vez disso, sorri e mudei de assunto. Mas dentro de mim, o fogo já ardia. A rotina do apartamento transformou-se num campo minado de emoções que eu mal conseguia controlar. Todas as manhãs, quando João saía do quarto com o cabelo ainda molhado e o sorriso preguiçoso, eu sentia um aperto no peito que me fazia questionar cada decisão que tomara na vida. Ele era o tipo de pessoa que fazia tudo parecer fácil, acordava cedo para correr junto ao Tejo, voltava com o pão fresco e preparava o pequeno almoço para nós os dois sem nunca pedir nada em troca. Eu, por outro lado, passava as noites a escrever poemas que nunca mostraria a ninguém, poemas onde o nome dele aparecia disfarçado entre metáforas de mar e luz.
Um dia, depois de uma aula particularmente exaustiva sobre Camões, voltei para casa e encontrei-o a conversar ao telefone com a mãe. Sim, mãe, o Miguel é o melhor colega que podia ter, dizia ele, e eu parei na entrada, o coração a bater descontrolado. Quando desligou, virou-se para mim e comentou: a minha mãe pergunta sempre por ti. Diz que devias vir a Porto nas férias. Eu sorri, mas por dentro imaginava o desastre que seria apresentar-me aos pais dele como algo mais do que um amigo. A pressão familiar começava a pesar-me cada vez mais. O meu pai telefonava quase todas as semanas, insistindo para que eu mudasse de curso e voltasse para Braga depois da licenciatura. Um homem precisa de um trabalho honesto, Miguel, não dessas coisas de livros. Eu respondia sempre com monossílabos, mas as palavras dele ecoavam como acusações. João notava o meu silêncio e tentava animar-me. Vamos sair esta noite, propôs ele um sábado. Fomos ao bairro Alto, onde as ruas estreitas estavam cheias de gente e música. Ele pediu 2 gins tonicos e brindámos à amizade verdadeira. Enquanto dançávamos no meio da multidão, as nossas mãos roçaram-se e eu senti um arrepio que não era do frio. Mais tarde, num momento de calma no mirador improvisado, ele confessou: sabes, às vezes sinto que não sei bem quem sou. As raparigas são fixes, mas há algo que me falta. Eu quase deixei escapar tudo, mas engoli as palavras. No dia seguinte, uma amiga em comum, a Sofia, organizou um almoço em casa dela em Príncipe Real. Ela era a única que suspeitava dos meus sentimentos e, durante a sobremesa, lançou-me um olhar cúmplice. Vocês os dois parecem um casal, brincou ela, e João riu-se alto, mas eu vi um lampejo estranho nos seus olhos. À tarde, de volta ao apartamento, ele perguntou-me diretamente: tu já namoraste alguém a sério, Miguel? Eu menti, dizendo que não tinha tempo, mas o meu rosto curou. Ele não insistiu, mas a partir daí as conversas tornaram-se mais profundas. Falávamos de sonhos, de medos, de como Lisboa nos mudara. Uma noite, depois de um filme sobre 2 amigos que se apaixonam, ele desligou a televisão e disse: e se a vida fosse assim? Simples, sem rótulos. Eu não respondi, mas o meu coração gritava sim. A crise chegou quando meu pai anunciou uma visita surpresa. Chegou de comboio numa sexta-feira e ficou no nosso sofá-cama. Durante o jantar que João insistiu em preparar, o meu pai fez comentários velados sobre rapazes que vivem juntos demasiado tempo. João defendeu-me com naturalidade: o Miguel é como um irmão para mim, senhor. Mas eu vi a tensão nos seus ombros. Quando o meu pai partiu, no domingo, João abraçou-me outra vez, mais longo desta vez. Não deixes que ele te destrua, sussurrou. E ali, naquele abraço, eu senti que o fingimento chegava ao fim. Comecei a escrever num caderno secreto tudo o que sentia, páginas e páginas sobre o rapaz que dormia no quarto ao lado e que, sem saber, me ensinava a ser corajoso. A universidade seguia o seu curso, com provas e trabalhos em grupo, mas a minha mente estava noutro lugar. Sofia, percebendo o meu estado, puxou-me de lado um dia e disse: se não falares com ele, vais explodir. Eu sabia que ela tinha razão, mas o medo de perder a amizade era maior do que o desejo de confessar. O outono transformou-se em inverno e as luzes de Natal iluminaram as ruas de Lisboa. João comprou uma pequena árvore artificial e decorámo-la juntos, rindo das luzes que não funcionavam. Naquela noite, com um copo de vinho do Porto na mão, ele olhou para mim e disse: Miguel, tu és importante para mim. Mais do que imaginas. As palavras ficaram suspensas no ar como neve. Eu respondi apenas com um aceno, mas dentro de mim tudo mudava. O ano novo aproximava-se e com ele, eu sabia, viria o momento da verdade. 998 palavras. O inverno em Lisboa trouxe chuvas constantes que transformavam as ruas de calçada em espelhos escorregadios, mas dentro do nosso apartamento o calor da amizade crescia de forma perigosa. João começou a passar mais tempo em casa, cancelando saídas com os amigos do curso para ficar a estudar comigo na mesa da cozinha. É mais produtivo assim, justificava ele, mas eu via nos seus olhos algo que ia além da mera camaradagem. Uma tarde, depois de uma aula cancelada por causa da chuva, ele chegou encharcado e eu ofereci-lhe uma toalha. Enquanto se secava, contou-me sobre uma rapariga que conhecera numa festa e que o convidara para sair. Ela é gira, mas não sei, sinto que falta algo, admitiu. Eu engoli em seco e mudei de assunto, perguntando sobre o projeto dele. Mas aquela conversa ficou a martelar na minha cabeça durante dias. A pressão familiar aumentou quando a minha mãe telefonou, chorosa, dizendo que o meu pai andava preocupado com a minha vida solitária. Arranja uma namorada, filho, antes que seja tarde. Eu desliguei o telefone com as mãos a tremer e João, que ouvira parte da conversa da sala, aproximou-se. Eles não entendem, não é? Perguntou ele suavemente. Pela primeira vez, contei-lhe um pouco da minha infância em Braga, das expectativas que pesavam sobre mim como uma pedra. Ele escutou em silêncio e, no fim,
pousou a mão no meu braço. Tu não precisas de ser o que eles querem. Precisas de ser tu. As palavras dele foram como um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma faca. Nessa noite, sonhei que lhe confessava tudo e ele me aceitava. O sonho acordou-me suado e eu fiquei a olhar para o teto até o dia nascer. No dia seguinte, fomos a Sintra de comboio, um passeio improvisado para escapar à rotina. O Palácio da Pena, envolto em névoa, parecia saído de um conto. Caminhámos pelos jardins e, num banco isolado, João falou da sua própria família. O meu pai é rígido, sempre foi. Mas aprendi que a vida é mais do que seguir regras. Eu quase disse tudo ali, mas uma família de turistas passou e o momento perdeu-se. De regresso a Lisboa, parámos num café em Rossio e ele pediu 2 pastéis de nata. Sabes, Miguel, disse ele entre dentadas, às vezes penso que o amor não tem de seguir padrões. O meu coração saltou. Seria uma mensagem. A dúvida consumia-me. Em casa, a tensão cresceu quando Sofia veio visitar-nos. Ela trouxe vinho e, depois de alguns copos, lançou: vocês dois deviam admitir o que é óbvio. João riu-se, mas eu vi o rubor nas suas faces. Mais tarde, sozinho comigo, ele perguntou: ela estava a brincar, não estava? Eu respondi que sim, mas a mentira pesou. O Natal chegou e João convidou-me a passar uns dias em Porto com a família dele. Aceitei, nervoso. A viagem de comboio foi silenciosa, cada um perdido nos seus pensamentos. Em casa dos pais dele, uma vivenda modesta em Gaia, fui recebido com calor. A mãe dele abraçou-me como um filho e o pai fez perguntas sobre os meus estudos. À noite, no quarto de hóspedes, João bateu à porta. Não consegues dormir? Perguntou. Sentámo-nos na cama e falámos até altas horas. Ele confessou que andava confuso sobre os seus sentimentos, que as raparigas já não o interessavam da mesma forma. Talvez eu seja diferente, murmurou. Eu não respondi, mas o meu mundo virou. No dia seguinte, durante um passeio junto ao Douro, ele pegou na minha mão por um segundo e disse: obrigado por estares aqui. O toque durou apenas um instante, mas ficou gravado. De regresso a Lisboa, a rotina voltou, mas agora carregada de possibilidade. Uma festa de fim de ano na faculdade aproximava-se e eu decidira que, naquela noite, diria tudo. Mas o destino tinha outros planos. Um amigo em comum, o Pedro, ouviu uma conversa minha com Sofia e espalhou rumores. No dia da festa, João confrontou-me: é verdade o que dizem? Eu congelei. O momento da verdade chegara mais cedo do que esperava. A festa de fim de ano transformou-se num pesadelo quando João me puxou para um canto do salão decorado com luzes pisca-pisca. O Pedro disse que tu gostas de mim dessa forma, disse ele, a voz baixa mas firme. O meu mundo desabou. Neguei no princípio, mas as lágrimas nos meus olhos traíram-me. Ele não gritou, não fugiu. Apenas ficou ali, a olhar-me como se me visse pela primeira vez. Preciso de tempo, foi tudo o que disse antes de sair. Os dias seguintes foram um inferno de silêncio no apartamento. João evitava-me, saía cedo e voltava tarde. Eu passava as noites a escrever no caderno, palavras de arrependimento e saudade. Sofia veio consolar-me, dizendo que o tempo curava tudo, mas eu sentia que perdera o meu melhor amigo. Uma semana depois, ele voltou de uma viagem rápida a Braga, ironia do destino, e encontrou-me sentado no sofá, exausto. Desculpa ter reagido mal, disse ele. Eu também estou confuso. Sentámo-nos e conversámos durante horas. Ele contou que sempre sentirá algo especial por mim, mas que o medo paralisara. Não sei se sou gay, Miguel, mas sei que te quero perto. O alívio foi imenso, mas veio acompanhado de novos medos. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em Lisboa, ainda guardava sombras. Os meus pais telefonavam cada vez mais e eu evitava as chamadas. João propôs um fim de semana no Algarve para aclarar as ideias. Aceitámos e partimos de carro alugado. A estrada até Faro foi longa, mas cheia de risos nervosos. Na praia de Albufeira, com o mar frio de janeiro a bater nas pedras, ele pegou na minha mão abertamente pela primeira vez. Não quero fingir mais, disse. Voltámos para Lisboa renovados, mas o mundo exterior não perdoava. Um professor na faculdade fez um comentário velado sobre amizades demasiado próximas, e eu senti o peso do preconceito. Em casa, decidimos contar à Sofia primeiro. Ela abraçou-nos aos dois e prometeu guardar segredo. Mas o segredo não durou. O Pedro, arrependido, espalhou a notícia e logo os olhares na universidade mudaram. Alguns amigos afastaram-se, outros aproximaram-se com apoio. João enfrentou tudo com coragem, defendendo-me numa discussão no bar da faculdade. Ele é o meu namorado, disse ele pela primeira vez em voz alta. A palavra namorado fez o meu coração explodir.
Mas a verdadeira prova veio quando o meu pai descobriu através de um conhecido. O telefonema foi brutal: "Não te quero mais em casa se continuares assim." Desliguei a chorar e João abraçou-me durante horas. "Vamos enfrentar isto juntos", prometeu. A primavera chegou e com ela uma viagem a Coimbra para uma conferência. Lá, longe de tudo, caminhámos pela cidade antiga e ele beijou-me pela primeira vez, um beijo tímido mas cheio de promessa. De regresso, decidimos contar aos pais dele. A mãe chorou, mas aceitou. O pai demorou mais, mas acabou por dizer: "Se te faz feliz, filho." O meu pai, porém, manteve o silêncio. Eu sentia a falta da família, mas o amor de João compensava. A vida no apartamento mudou, partilhávamos o mesmo quarto agora, conversas até de madrugada, planos para o futuro. Mas o caminho não era linear. Uma noite, João teve uma crise de dúvida: e se eu estiver a enganar-me? Eu respeitei o espaço dele e, durante 2 dias, dormi no sofá. Quando voltou, disse: "Tu és a minha verdade." O crescimento era mútuo. Eu aprendi a aceitar-me, ele a questionar rótulos. A sociedade em redor, com as suas marchas do orgulho em Lisboa, dava-nos esperança. Mas ainda havia momentos de medo, olhares na rua, comentários sussurrados. Um dia, durante um piquenique no Parque Eduardo VII, ele sussurrou: "Não importa o que digam. Eu escolhi-te." O verão chegou quente e Lisboa transformou-se num forno de luz e esperança. João e eu caminhávamos de mãos dadas pelas ruas de Alfama, já sem medo dos olhares. A universidade terminara e ele arranjara um estágio numa empresa de engenharia perto do rio, enquanto eu começava a trabalhar numa livraria no Chiado. Os dias eram feitos de pequenas vitórias: cozinhar juntos, passear pelo Tejo ao pôr do sol, rir das nossas antigas inseguranças. Mas a ferida com a minha família ainda sangrava. Uma carta da minha mãe chegou, pedindo para eu voltar a Braga para conversar. João insistiu em ir comigo. A viagem de comboio foi tensa, mas ele segurou a minha mão o tempo todo. Em casa dos meus pais, o confronto foi duro. O meu pai gritou, a minha mãe chorou. "Isto não é natural", dizia ele. João falou com calma, contando a nossa história, o respeito mútuo, o amor verdadeiro. No fim, o meu pai não aceitou, mas a minha mãe abraçou-me e disse: "Quero que sejas feliz." Voltámos a Lisboa mais leves, mesmo com a rejeição parcial. O outono trouxe novos desafios. João recebeu uma oferta de trabalho em Porto e eu tive de decidir se o seguia ou ficava. Conversámos durante noites inteiras. "Não vou sem ti", disse ele. Decidimos ficar em Lisboa, construindo a nossa vida juntos. Os amigos aproximaram-se novamente, Sofia tornou-se uma irmã. Organizamos um jantar para celebrar o nosso primeiro ano oficial. Nessa noite, rodeados de luzes suaves, ele sussurrou outra vez: "Caíste nos meus braços e eu nunca mais te soltei." O crescimento fora profundo. Eu deixara de fingir, ele deixara de se questionar. A sociedade mudara connosco, marchámos juntos no orgulho de Lisboa, de cabeça erguida. Mas o caminho nunca termina. Ainda havia dias de dúvida, de olhares estranhos no metro, de saudades da família distante. Uma tarde, sentados na varanda com vista para o castelo de São Jorge, ele perguntou: "Achas que valeu a pena?" Eu respondi que sim, sem hesitar. O amor que nascera num abraço simples transformara-nos em homens melhores, mais honestos, mais humanos. Lisboa continuava a pulsar à nossa volta, com as suas tradições e modernidade, e nós fazíamos parte dela. O futuro era incerto, talvez uma casa maior, talvez uma família escolhida, mas estávamos juntos. E isso bastava. A jornada de 2 rapazes que se descobriram um no outro ensinara-nos que a verdadeira coragem não está em esconder, mas em abraçar o que sentimos. Você acredita que o amor verdadeiro entre 2 homens pode superar todos os preconceitos familiares e sociais sem perder a sua essência? Verdadeiro ou falso?